eu tô vendo que o pessoal tá perguntando a mesma coisa, pessoas diferentes, eu vou passando pro Edmundo e a gente vai conversando, e é essa troca que a gente tem, junto com informação também, que aliás tem muita, hein? Tem muita informação do Vasco, muita especulação de contratações, acho que o Vasco é o time que mais especula, mas realidade mesmo, gente, assim, eu não quero, eu quero muito que dê certo os grandes nomes, como o Lianco, o Lanzini, apesar de não ser o Felipe Coutinho, é um jogador bom, que chegaria para ser titular, na minha opinião, mas são jogadores especulados. A realidade é a seguinte, né? Primeira coisa, o Serginho chegou a Rio de Janeiro e já falou como jogador do Vasco da Gama. O Serginho é um cara que está certo com o Vasco, já tinha pré-contrato assinado com o Vasco da Gama, né? Beleza. Essa é a realidade, é um ponto esquerda pouco conhecido, jogou sempre fora do país, né? Ninguém conhece ele do Brasil. Espero que faça sucesso, gente. Isso não é uma crítica, tá? E aí, Edmundo, o zagueiro Maicon, do Santos, que está sendo pouco utilizado. Inclusive, eu tenho um grupo no WhatsApp com muitos santistas, porque eu já morei no Guarujá e tenho amigos santistas, tá? Inclusive, já cobri o Santos várias vezes quando eu trabalhava na TV Gazeta. E todos criticam muito o Maicon. Para mim, foi um excelente zagueiro quando na passagem pelo São Paulo, jogou fora, mas nessa volta ele está sendo terceira, quarta opção nos últimos jogos, sendo muito criticado pela torcida. E ele já acertou a rescisão com o Santos e parece que vai fechar com o Vasco da Gama. Cara, o Vasco especula Lianco, Balbuena, o Lanzini, falam também de alguns nomes como Cuejar, que está muito distante nesse momento, mas a realidade até agora, Edmundo, não é feliz, na minha opinião. É uma realidade, por enquanto, nada de, estou corrigindo a rota. Não, para mim ainda não está corrigindo a rota. Eu até coloquei na capa que é mais do mesmo por enquanto. O que você achou dessa? Como você recebe essa informação da chegada do Michael, que não inviabiliza a chegada do Inviabiliza. Lianco. Inviabiliza. Inviabiliza. Nossa. Travei. A chegada do Lianco, tá, gente? Isso não quer dizer que não vai atrás. Vai continuar atrás de outro zagueiro, porque parece que quer contar com mais zagueiros aí. Mas como você recebe essa informação, Edmundo? Bom, Gui, lembrando do meu tempo de televisão, né, que eu trabalhei na Fox, e lá a gente tinha um programa de 2 horas e meia, onde a gente debatia bastante. Eu gostava de uma frase que era dita lá, que comentar especulação é meio que iludir o torcedor. Eu acho que o mais correto é a gente comentar as contratações. Nesse caso, a gente vai até falar bastante do Serginho, até gostei da declaração que ele deu ao chegar. E, enfim, em relação às especulações, o que eu tenho a dizer é que, de alguma maneira, eu gostei da troca de mentalidade. O que é troca de mentalidade? Não vamos só contratar jogadores até 23 anos que a gente possa revender no futuro, que isso já está mais do que provado que não sustenta. É claro que teve jogadores de 25 anos, jogadores de 26 anos, né, mas esses também foram contratações para que você tenha uma venda futura. Né? O Pedro Raul, acho que é o maior exemplo dele. Imagina, se ele repete com o Vasco o campeonato que ele fez no ano passado com a camisa do Goiás, ele pode ser vendido para a China, para a Arábia, para o leste europeu. Enfim, não acho que ele vá substituir o Benzema no Real Madrid, não é o caso. Mas também era visando lucro no futuro. Quando você começa a especular Lianco, Maicon, Lanzini, porque você muda a sua mentalidade e percebe que a molecada, a juventude, não vai aguentar o rojão de um campeonato tão difícil como é o Campeonato Brasileiro da Série A. Então já é alguma coisa positiva, embora continue eu, agora especificamente falando do Maicon, o Santos tem 10 pontos, 11, sei lá. Mas o Bahia, por exemplo, tem 9 pontos, 3 a mais do que o Vasco, exatamente conquistados em cima do Vasco em São Januário. Então não é um time muito melhor do que o Vasco. Eu sei que a gente está falando do Maicon e ele está saindo do Santos,
Mas o que eu quero dizer? Se você está mais ou menos igual ao time que esse atleta vem, você não pode contratar um reserva. Você tem que contratar um titular. Se possível, o destaque do time, para você enfraquecer o adversário e fortalecer o teu time. Essa contratação do Maicon não tem a ver com isso. Talvez tenha a ver com uma análise técnica, um jogador viril, um jogador vibrante. Eu acho que que se for por esse prisma, tá tudo ok, entendeu? Tem que analisar se ele está com velocidade, porque o Capasso foi contratado a peso de ouro, foi disputadíssimo no mercado e já viu que dentro do contexto da forma de jogar do Barbieri ele não funciona, porque ele não tem a velocidade adequada para ficar exposto quando o time contra-ataca. Então, assim, aguardar para ver quem são os atletas mesmo que vão desembarcar em São Januário e a partir daí a gente comentar se foram boas ou não. Mas já melhorou, né? Aquele discurso de que as análises foram criteriosamente analisadas, todos os atletas foram muito analisados, é mentira, porque agora há uma mudança radical de rota, né? Olhando mais para jogadores com 30 anos ou mais. 30 anos ou mais, ou até experientes, tipo, no caso do Serginho, por exemplo, que tem muito tempo de Europa, mas ainda tem futebol para jogar aí, né? Por mais que a gente não saiba como funciona, como ele vai se adaptar ao futebol brasileiro, né? Realmente, a mentalidade, eu ia dizer isso, cara. A mentalidade, eu até vou citar outro nome, que é o do Fernando, né? Volante, que tá jogando hoje no Sevilha. Cara, é um jogador que é titular do Sevilha. Tudo bem, tem 35 anos, é uma idade bem avançada, mas ele tá jogando. Fisicamente, ele tá bem e gostou da proposta do Vasco para vir. Esse eu acho excelente, porque ele vem, traz uma bagagem, um cara que não sente tanto pressão, até porque Então, 35 Gui, anos de idade. não só te Oi, cortando rapidinho, para claro. analisar qual a notícia é a mais correta. Porque eu li em algum lugar que ele tinha gostado da proposta do Vasco e li em outro lugar que ele tinha recusado a proposta do Vasco. Então, assim, qual é a notícia verdadeira? Porque, como eu falei antes, né? A gente analisar uma especulação é a gente iludir o torcedor. E eu não quero fazer isso porque o torcedor do Vasco não merece que a gente iluda que a gente vai ter um time com Felipe Coutinho e Lucas Moura. Eu bato sempre muito nesses nomes, é porque eu gostaria que o Vasco, pelo menos, se habilitasse a contratar jogadores desse nível. Então, exatamente. Agora, por exemplo, eu vou dizer, o Fernando achou um acerto, vem, tira a pressão e é um cara que é mais experiente e vai ajudar os jovens. Mas para mim o Michael chegando é um erro. O Michael é um erro, porque tá jogando muito mal no Santos. Ele é um cara que sempre foi lento na carreira, agora tá mais lento e o que era o forte dele, ele tá indo mal, que é na bola aérea. Então, cara, eu acho que o Maicon seria um erro, na minha opinião, o Fernando um acerto. Vamos lá, notícia do Fernando que você perguntou. Realmente tem dois tipos tem algumas informações, né? Algumas pessoas falam que ele não aceitou, outras falam que ele aceitou. Eu vou na informação do Vene Casagrande, que é um cara que erra pouco, vamos dizer assim. Todo jornalista erra, mas é um cara que tem credibilidade. O Vene disse que o Vasco conversou com o Fernando, falou para ele sobre a possibilidade de vir para o Vasco. Ele gostou muito da possibilidade, tem até fotos com ele segurando a bandeira do Vasco ali em algumas ocasiões, né? Não se sabe, eu não estou falando que ele é vascaíno, nada disso. Ele gostou da ideia, ele acha que é a hora de voltar para o Brasil. 35 anos de idade, fez a carreira na Europa, passou por City, passou por algumas equipes fortes, é titular, mas acaba ano que vem o contrato dele e de repente ele pode conseguir uma rescisão muito por conta da idade. O Vene disse que ele gostou da ideia, e falou para o Vasco o seguinte: o Paulo Brax, não sei quem falou do Vasco, bota tudo isso no papel e conversa com o Sevilha. Se o Sevilha liberar, eu vou. Foi o que a informação do Vene Casagrande.
Eu confio nessa informação, porém, é claro que tudo é começo, não é? O Michael está muito próximo, o Serginho já está certo, né? A gente está falando de possibilidades, pode não acontecer como várias outras contratações não aconteceram no Vasco. E a realidade é o que eu digo, a realidade é Michael e Serginho hoje, né? Michael acho um erro, minha opinião, né? Mas, enfim, vamos torcer para que venha pelo menos o Lianco. O Lianco é um cara Mas que também está muito está próximo. contratado, ou ou a informação é que ele rescindiu com o Santos? A informação é que ele se acertou com o Vasco da Gama, inclusive foi para o Rio de Janeiro, falou com o Vasco e o Santos já estava aceitando liberá-lo, até porque ele está indo muito mal no Santos. E ele já falou tchau pro pessoal do Santos lá, já deu adeus, etc. Parece que vai sair a rescisão. Inclusive, eu vou até ficar de olho aqui no Twitter para ver se não aparece nenhuma outra informação do Vene, da galera que está cobrindo isso daí, né? O próprio Lucas Pedrosa. Mas, enfim, a informação é que ele deu tchau, inclusive tinha falado, tem informação que ele conversou com o Fernando, que jogou já com ele, né? E conversando sobre o Vasco da Gama. Enfim, é um cara que seria para compor elenco, porque parece que o Bambu vai ser meio que escanteado. Tem informação que alguns jogadores, eu vou falar disso depois, tá, gente? Porque o Nils Mirante, umas páginas do Vasco, né? E assim, a gente tem informação de dentro do Vasco que alguns jogadores não vão ser mais, devem ser negociados, chegar a proposta, até por empréstimo ou venda, né? Entre eles, inclusive, o Galarza, o Miranda. Então, por isso mesmo está atrás de zagueiro. Não entendo por quê. Eu não acho que deveria liberar assim, etc. Mas se chegar a proposta, deve liberar alguns jogadores, porque o Vasco entende que tem que dar uma reformulada no elenco, né? Mas vamos por partes, vamos por partes. A gente falou do Michael, e eu não gosto. Você disse que é bom por conta da idade, mas o Michael em si, na fase que ele está hoje, Edmundo, você acha uma boa ou um erro? Não, eu seria injusto se eu tirasse qualquer conclusão precipitada. Eu vou falar em cima do que eu estou ouvindo, né? Ele não está indo bem com a camisa do Santos. Todas as vezes que jogou, ele foi muito criticado, mas ele tem um passado, eu acho, positivo, principalmente com a camisa do São Paulo. Depois foi para a Europa e jogou lá por algum tempo. Nem posso afirmar se foi bem ou mal. Esse retorno dele ao Santos é ruim. Eu só entendo que, na minha visão, né, na minha forma de achar o jogo, talvez pela minha paixão pelo Vasco, enfim, que se ele é reserva no Santos, ele não deveria vir para o Vasco ser titular. Seria uma aposta. Pode acontecer dele chegar no Vasco e jogar demais, repetir as partidas que fez com a camisa do São Paulo, mas para isso ele precisa se dedicar, ele precisa, enfim, voltar a ter a mesma forma física de antes. Acho mais difícil depois de uma certa idade, né? Mas, cara, pelo menos a mudança de mentalidade, você trazer jogadores mais experientes que, de alguma maneira, se imponha dentro do campo, que comande a equipe, que tenha voz, que seja respeitado. A atuação em si, ela passa por uma série de coisas, entendeu? Uma delas é a liderança, que, embora esteja muito bem representada hoje na figura do Léo Pelé, precisa ser mais enérgico, sabe? O que a gente cobra do Barbieri, a gente também não vê dentro do campo. Ninguém se indignar com uma sequência de gols como foi contra o Flamengo, toma 1, 2, 3, 4, e todo mundo aceita passivamente, sabe? Essa indignação, ela se espalha e os atletas reagem. Pelo menos é a forma que eu tenho de enxergar. Talvez o Maicon possa trazer isso, porque já vi ele ser muito ligado no jogo o tempo todo. Agora, cara, tem sido sempre mais do mesmo, né? Que é mais do mesmo? É times iguais ou piores do que o Vasco,
dispensando seus jogadores e o Vasco querendo pegar. Sabe? Você não vê, por exemplo, hoje uma notícia que nem é só um exemplo, tá? Só um exemplo. Mas você não vê o Vasco querendo o Rodrigo Caio, por exemplo, que está saindo do Flamengo e está indo para o Cruzeiro. É só um exemplo, porque se ele tivesse apto a desenvolver o futebol, se ele tivesse com o joelho sarado, limpo, tranquilo, ele seria titular do Flamengo. Então, e nem seria dispensado do clube. Mas eu não vejo o Vasco disputar um atleta como esse. Vejo só o Vasco disputar reserva do Santos, reserva do Náutico, reserva do Curitiba. Isso que é ruim. É isso que o mercado lê de uma forma negativa. E eu, como torcedor, também acho que as pessoas se identificam com o que eu estou dizendo. Boa. Eu assino embaixo. Para mim é um erro contratar o Maicon. Nada contra a pessoa, Maicon. Sempre deixar bem claro isso, porque tem muita gente que às vezes usa alguns cortes para algumas coisas, mas nesse momento do Maicon, desculpa. Agora, principalmente depois das contratações do começo do ano, a gente não tá falando de um time, né, gente, que vem de várias contratações maravilhosas e que está em quarto lugar no Campeonato Brasileiro. A gente está falando de um time que é penúltimo colocado do campeonato e precisa de contratação alto nível. Como o Lianco, para mim, é alto nível. Como o Lanzini, para mim, é um cara de bom nível, ótimo nível, principalmente porque um camisa 10 está muito difícil no mercado. O cara é camisa 10 do West Ham durante tantos anos, tem 30 anos de idade. Se chega no Vasco hoje, vai ajudar muito. É especulado, parece que o Vasco fez uma proposta oficial pelo Lanzini, mas a realidade até agora é jogadores que a gente tem que criticar, né?